Falando de Negócios, com Danilo Magri. Um oferecimento. SPS Group, tecnologia que transforma. E Óticas KOI, para ver o melhor da vida. Danilo, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Clemente, tudo ótimo. Vamos para mais um Falando de Negócios. Exatamente, continuamos aqui na nossa 4ª temporada, trazendo convidados bastante relevantes para a nossa região. Que já esteve aqui há muito tempo, né? Estávamos lembrando disso na primeira temporada do Falando de Negócios, em plena pandemia. Nem era no Aquários ainda, né? Era lá no satélite, Era né? no satélite, a gente falou de telecomunicações na pandemia. Na pandemia. Lá se vão quase 5 anos, né? Exatamente. Ou mais até, dependendo. Vamos lá, então. Mas antes de apresentar, vamos fazer um pouquinho de suspense, vamos falar da SPS Group, porque a transformação digital é o presente. E a SPS está pronta para ser a sua parceira nessa jornada tecnológica. Com mais de 13 anos de mercado, a SPS é referência em soluções de gestão empresarial, atuando como uma das principais consultorias SAP da América Latina. Oferecem muito mais do que software, levam tecnologia de ponta para impulsionar negócios. A expertise inclui o SAP Business One, ideal para pequenas e médias empresas, e o SAP S/4HANA, que atende grandes operações com processamento em tempo real e insights estratégicos. Também oferecem soluções avançadas em manufatura inteligente, infraestrutura completa de TI, backup seguro, disaster recovery e segurança de dados. Tudo isso para que a sua empresa esteja preparada para os desafios do mercado moderno. Seja qual for o tamanho ou segmento do seu negócio, a SPS é seu parceiro tecnológico, integrando soluções completas para acelerar resultados. E mantendo aqui a pauta, né, um assunto bem correlato, bem próximo, hoje a gente recebe o Marcelo Pinheiro, que é sócio-diretor da NIP-BR. Marcelo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Danilo. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Bom, Marcelo, acho que a NIP-BR ela tem uma presença de marca forte na região, vocês trabalham isso há anos muito bem. E antes de ser NIP-BR era a NIP Cable, né? Exatamente. Queria entender como é que foi então essa jornada, né? Qual que foi a sua trajetória até a fundação da NIP Cable lá atrás? Como é que você chegou nisso? Essa é uma história longa, mas eu vou tentar ser bem sucinto. Eu sempre gostei muito de tecnologia. Eu tive uma fase da minha vida que era o início dos computadores, dos PCs. Então eu trabalhava com isso, eu vendia, eu fazia consórcio, né? E num dado momento eu entrei num outro segmento de telecom que era mais voltado para o satélite, que foi a chegada da DirecTV no Brasil. Uhum. E a DirecTV teve uma trajetória interessante porque ela chegou no Brasil e ela foi um boom no mundo. E dentro desse boom, houve um momento que a gente vendia e não conseguia instalar, porque não tinha suprimento, não tinha cabo. Então eu comecei a minha vida profissional ali nos meus 18 para 19 anos, conseguindo descobrir uma fábrica na Argentina que tinha um cabo com a mesma característica, fui para lá. Consegui falar com os donos, consegui o cabo, trouxe para cá, fiz homologação e comecei a alimentar essa cadeia de segmento de Pay TV, de TV por assinatura. Só que foi um segmento que ele cresceu, né? Atingiu o público A, B, C e chegou um momento que ele começou a declinar, não em produto, mas em venda, né? As pessoas já tinham. E foi o momento onde eu migrei aí para o acesso discado, o início da internet. E chegamos hoje onde nem se esperava naquela época, né? Bem interessante. Você começou aí numa fragilidade do mercado, que era a falta de estrutura para instalar a DirecTV. Exatamente. Muito bom. E aí em 2010 ocorre uma primeira grande mudança, né? A empresa começa a se chamar NIP-BR e amplia a atuação para internet e fibra óptica também, telefonia e a própria TV por assinatura. Como é que foi esse período de expansão, né, para a NIP-BR? Danilo, a gente entrou no acesso discado, né? E o acesso discado evoluiu para o rádio e o rádio evoluiu para a fibra, né? Não existe nada superior à fibra. O rádio ele funciona para uma série de coisas, mas ele está sempre imune a interferências, a instabilidades. A fibra ótica é 880, ou ela funciona ou ela está quebrada e ela não funciona. Então, para a gente, em 2010, foi um grande marco, porque a gente não tinha ainda tanta fibra ótica instalada, era o início, a gente começou a atender as grandes empresas da nossa região. Então, foi um marco bem interessante, foi um desafio. Realmente, a fibra óptica ela veio para ficar, né? Como que você vê a evolução então da fibra óptica? O que vem pela frente em termos de velocidade
robustez. Vamos também falar, obviamente, da tecnologia da Starlink, como é que as duas vão concorrer ou cooperar entre si. Sim. Eu acho assim, tenho certeza. Hoje, a fibra ótica é a mesma fibra ótica de 50 anos atrás, né? A fibra em si, ela não mudou tecnologicamente. O que mudou são os equipamentos que iluminam a fibra e que conseguem transmitir cada vez mais velocidade, com mais segurança, com mais performance e a velocidade dos chaveamentos de proteção. Então você tem várias fibras, aquelas fibras estão interconectadas em equipamentos e rompimentos é coisa que vai ter sempre. Quando você tem um rompimento, imediatamente a fibra consegue fazer a convergência de uma fibra para outra. Então, a tecnologia ela vem evoluindo justamente em conseguir mais velocidades, mais proteção e mais estabilidade, que no final do dia é o que todo mundo quer, né? Ninguém quer ficar sem internet. A Starlink é uma grande promessa, né? Ela não vem para substituir a fibra. Ela não tem latência para isso. Você tem que... Os seus dados precisam subir para o satélite, precisa descer do satélite, precisa encontrar o que ele está em busca, precisa trazer esse conteúdo de volta. Isso tudo gera tempo, latência. Então você tem alguns serviços que nem funcionam. Mas ela como proteção, como backup, para utilidade em áreas mais remotas, fazendas, é fabulosa, sem precedentes. Porque para quem não conhece, né, do setor, Marcelo, não tem essa vivência mais técnica. A gente está falando realmente de um cabeamento, é pegar a fibra ótica e puxar ela milhares de quilômetros por baixo da terra, exatamente, conectando cidades, conectando os pontos. Como é que está hoje, então, a sua rede instalada? São quantos mil quilômetros de fibra? Em qual região? Hoje a gente tem mais de 2.000 quilômetros de fibras de backbone. Tá? Isso a gente não computa fibra de acesso, a fibra que entrega para os clientes. Qual que é a diferença de fibra de backbone e fibra de acesso? Hoje nós estamos em São José dos Campos. São José dos Campos, geograficamente, está bem estratégico. Então, nós temos hoje uma grande capacidade que vai para São Paulo, algo em torno de 1,6 tera. A mesma capacidade que vai para o Rio de Janeiro. Então, nós temos o data center de São Paulo, o data center de São Paulo, de São José, o de São Paulo e o do Rio. E nós temos uma proteção com um novo data center em Belo Horizonte. Então, a gente consegue fechar um anel onde os nossos serviços de cloud, por exemplo, conseguem estar em qualquer um desses data centers. E pela malha ótica, pela capacidade, pela latência, para o usuário final, isso para ele pouco importa, desde que você consiga. Não dá para sentir a diferença. E aí você tem eu entendo que é como se fosse um backup. Deu um problema no Rio de Janeiro, envia para Belo Horizonte, assim por diante. Exatamente. Qualquer problema que a gente tenha, não só em hardware, como em software ou como na própria estrutura do data center, ele faz um live migration em frações de segundo e transfere tudo para o outro lado. Que é a famosa disponibilidade, né? Eu lembro que no acesso de escada a gente esperava meia-noite para conseguir um pouquinho de pulso, de sinal. Hoje a gente não admite ficar sem internet 10 minutos, né? Já dá aquele estresse. E Marcelo, acho que agora a gente tem que falar da segunda, né, grande, não diria mudança, mas evolução da NIP. Que agora em 2025 você está até com o slogan, né? Que NIP também é chip. É isso aí. Que é o serviço de dados móveis 5G. Explica para nós agora qual que é esse novo produto. Danilo, a gente fecha o cardápio de telecomunicações, né? Então hoje a gente tem internet, telefonia fixa, TV por assinatura e lançamos agora telefonia móvel 5G nacional. Tá? O que isso significa? Significa que a gente consegue prover todos os serviços de telecomunicações, além do serviço de cloud e data center. Então, para nós é um grande marco, né? A gente trabalhou mais de um ano nessa integração para conseguir ter esse produto pronto. E, literalmente, hoje a gente lança o produto 5G no mercado. E eu entendo que a parte de fibra óptica, você tem ali o B2C, né? Que é a casa do cliente final. Mas o seu foco é o B2B, que é a conexão entre empresas, grandes construções, etc. E esse serviço de 5G, ele é para quem? O 5G é interessante. Hoje, a nossa operação tem 27 anos. A gente operou 20 anos só no B2B, só corporativo, só empresas médias e grandes. E faz 7 anos que a gente opera no B2C, residencial, varejo, PME. Então, assim, o produto 5G ele é para todo mundo.
né? Mas a gente tem um foco no residencial, que é abastecer celulares, né? Existe um estudo nacional que no Brasil você tem de 3 a 4 celulares por residência no mínimo, em média. Então, hoje todo mundo tem celular, hoje todo mundo está conectado, hoje todo mundo precisa da internet. Então, no mercado varejo B2C, o objetivo é vender chip, vender eSIM, fazer com que a pessoa porte o número para nós e passe a utilizar a nossa estrutura. No B2B, além disso, que também todo mundo, em qualquer empresa tem um celular, né? Aqui com certeza nessa mesa cada um tem um, e às vezes tem até mais. No B2B, a gente vai além disso. Então, nós vamos conseguir vender produtos de redes privadas pelo celular. Então, eu tenho uma empresa, e a nossa região é rica nisso, empresa de defesa, empresa de software, né, de sistema. Eu não posso ter o meu celular na internet, mas eu preciso ter o meu celular numa intranet para que ela converse com alguns servidores, com alguns sistemas. Nós vamos ter esse produto. Então, a pessoa, mesmo que ela saia daqui e vá para Manaus ou vá para Santa Catarina com o celular dela não tem internet, o celular dela tem intranet. Isso é voltado para o mercado corporativo e vai ser algo que vai revolucionar um pouco, porque a gente não tem esse produto na prateleira das grandes operadoras. É bastante interessante, é um ambiente seguro, você mantém a conectividade, mas você evita qualquer tipo de hackeamento, de compartilhamento de informações. É como uma empresa pudesse pegar o financeiro dela, a pessoa que vai acessar banco, e mandar para qualquer lugar do país, talvez do mundo, e ela estar conectada numa rede segura, como se ela estivesse sentada dentro da empresa. Muito bom, Marcelo. Porque você realmente, né, quando a gente fala de telecomunicações, internet, tudo que você vem explicando aqui para a gente, é um mercado altamente competitivo, rodeado de grandes empresas multinacionais, e rodeado de inovações também. Então, como que você se mantém competitivo e desejado, né, nesse mercado aí por tanto tempo? Danilo, a gente respira tecnologia, a gente faz retrofit, a gente até brinca que o nosso sobrenome lá é retrofit, porque é o tempo todo troca de tecnologia, troca de equipamento, inovação, sistema, mas a gente foca muito no atendimento, tá? Tanto no mercado corporativo quanto no mercado residencial. O grande foco da nossa operação é o respeito ao cliente. Tentar fazer com que os nossos profissionais sintam-se no lugar do cliente e queiram ser atendidos o mais rápido possível, né? A gente está falando sobre ficar sem internet. Uma coisa é a pessoa ficar sem internet passeando, né? Outra coisa, ela está na frente do computador, precisando pagar um documento, enviar um e-mail e não tem internet. 1 minuto parece uma eternidade. Então, a gente consegue conscientizar muito a nossa equipe e trabalhar com um efetivo capaz de suprir essa demanda, suprir essa necessidade. Você falou algo importante, né? Que é o atendimento ao cliente. Historicamente, o setor de telecom, ele é o que tem as notas mais baixas. Quando você vai no Reclame Aqui, o nível de insatisfação é muito alto. É verdade. Com essas grandes operadoras que às vezes não humanizam o contato ou dificultam, né, a humanização. Você acha que um dos diferenciais da NIP, então, seria isso? É um atendimento mais próximo? Mais humano. Pra... E regional, né? A gente fala muito sobre isso. Nós temos profissionais praticamente de todas as cidades que nós atuamos. Então, o profissional, ele conhece a cidade, ele conhece a região. Às vezes é algo grave que aconteceu, um acidente, derrubou poste, não tem o que fazer. A gente tem o costume até de mandar um relatório fotográfico para o cliente. Aí o cliente vê a situação e entende, né, que aquilo fugiu do controle. E eu só fiquei com uma dúvida agora, inclusive de usuário, né? Você falou do 5G e do SIM, da pessoa comprar e utilizar a sua rede. Eu, como um usuário hoje, na minha casa, procurando a compra de um 5G, por que eu devo olhar com carinho o serviço de 5G da NIP e sair da minha operadora, que eu já estou lá acostumadão com ela, né? O que você traz hoje? A gente tem algumas características interessantes, tá? Uma é rede. Hoje a gente tem uma rede muito interessante com todos os grandes CDNs, todos os grandes servidores de processamento de todos os streamings que você possa imaginar dentro do nosso data center, dentro dos nossos data centers. Isso traz uma experiência muito melhor para o usuário, tanto no móvel 5G quanto na fibra, quando ele está conectado. A gente vai ter um combo bem interessante, né? Então, o usuário vai conseguir comprar internet, TV por assinatura, TV... telefonia fixa, telefonia móvel, tudo num combo onde, no final das contas, ele vai ter um custo, inclusive, reduzido.
Interessante. E quando que o usuário já pode ter acesso a esse combo? Eu não sei que horas, mas eu sei que não foi atualizado o nosso site ainda, porque eu já mandei mensagem no grupo do marketing, mas a data é hoje. Marketing tem que acordar cedo hoje aí para atualizar. Puxar a orelha. Legal. Então hoje todo esse serviço, esses Vai pro pacotes ar. já estão no ar. Vai pro ar. Ó, que timing excelente do Falando de Negócios para falar sobre isso, hein? E Marcelo, agora aproveitando, né, todo o seu conhecimento, seu histórico e trazendo uma perspectiva um pouco ampliada, como é que você enxerga então o futuro das telecomunicações com o avanço que a gente tem hoje de computação quântica, de IA? Né? O que a gente vai ver daqui para frente? O que você já vem percebendo no mercado? Danilo, nós que vimos os bancos entrarem na internet, né, os profissionais terem que se adaptar, ou seja, o contador não precisava de internet, passou a precisar, e todo mundo percebeu o quão é mais fácil. Né? Então, eu acredito que hoje a gente vai continuar crescendo muito em produtos, em entretenimento, porque a internet é entretenimento também, né? Para a família. Mas eu acredito que na medicina é onde a internet ela vai auxiliar muito e vai crescer muito. Hoje a gente já tem diversos médicos operando remotamente, inclusive em continentes diferentes. Isso graças à evolução da fibra ótica, da tecnologia, da qualidade e a redução da latência. Então, isso é uma tendência. A gente tem alguns cases, a gente atua muito no mercado médico hospitalar e a gente tem alguns cases extremamente interessantes lá de trás e que evoluíram e que é um caminho sem volta. Sem contar também, né, Marcelo, que todo esse uso de IA e a quantidade de processamento que se exige vai exigir desse mercado. Já vem aparecendo, né, novos chips quânticos com uma capacidade de processamento muito maior do que a gente conhecia hoje. Então, as telecomunicações elas devem ficar instantâneas, mesmo em termos de continente. Né? Sem a dúvida latência alguma. ela deve sumir cada vez mais. Cada vez mais. Esse é um grande desafio e ele tem sido superado, eu diria que a cada ano. E Marcelo, me conta uma coisa. E em relação aqui à região, né? Quais são os planos da NIP? Então, a ideia é manter esse atendimento regional especializado. Existe oportunidade aqui na região ainda para expansão? Existe oportunidade em outros locais do Brasil? Como é que funciona isso? Nós não atuamos em 100% das cidades que nós estamos no residencial, no B2C. Tá. Né? Nós atuamos no corporativo em 100% de todas as cidades que nosso cabo chega. E o objetivo é abrir cidade a cidade. Né? Existe um desejo também, mas aí é spoiler da gente ir para o sul de Minas. Né? Sul de Minas está mais ou menos conectado a nós e crescer um pouco na região de Minas. A gente foge um pouco dos grandes centros, não por questão de concorrência, mas por questões de dificuldade. É muito mais difícil trabalhar, se deslocar, fazer manutenção. Então, nosso cabo entra em São Paulo, mas a gente praticamente não atende ninguém em São Paulo. A gente só entra para abordar os data centers e para atender uma necessidade ou outra pontual. Bem interessante. O sul de Minas já são nossos primos aqui, né? Tá tão pertinho. E deixa eu te perguntar então, Marcelo, para quem se interessou, né? Estou mudando aqui para minha casa, para o meu edifício, preciso saber se está passando aí uma fibra da NIP para contratar, ou estou na empresa, ou se interessou pelo serviço de 5G. Como é que entra em contato hoje aí com a sua equipe para conhecer o novo serviço? Quais são os principais canais de comunicação? O nosso site dispõe de todos os canais, né? nipbr.com.br. Lá tem WhatsApp, lá tem chat, tem o número do telefone para quem quer falar. A gente tem uma inteligência artificial de atendimento, mas ao mesmo tempo a nossa inteligência o tempo todo dá a opção de falar com o humano. Então, o que a gente preza é isso. A pessoa, se quiser falar com o humano, ela fala. Se ela quiser falar com o robô, ela fala, mas o resultado final vai ser o mesmo. Você sabe que eu estava falando com uma pessoa que está num processo de contratação de internet. Eu falei que você vinha aqui ontem. Para essa pessoa eu falei que você vinha aqui hoje. E ela falou isso. Falou, o interessante é que é humanizado o atendimento. E a gente fez questão de manter isso e colocar a inteligência. Porque tem gente que não quer falar com o humano. Sim. A pessoa prefere falar com a máquina. Então, a gente fez isso de uma forma bem leve, onde a pessoa opta a forma com a qual ela quer ser atendida. Seja para reclamar, seja para contratar, seja para
perguntar, o que for. Muito bom, né, Clemente? É interessante que me dá uma ideia de quantas pessoas hoje trabalham na NIP. Hoje a gente tem aproximadamente 250, 280 profissionais diretos e metade disso indireto. Terceiros, empresas que prestam A maioria serviço são pra nós. técnicos que estão nas ruas. A grande massa são os técnicos de rua. Então, a partir de hoje, então, NIP também é chip. É isso. É isso aí. Sucesso, seja bem-vindo. Foi mais um Falando de negócio.